resto maior. Portanto, se tinha um resto maior, quer dizer que se amealha mais votos, significa que elege mais um deputado ou mais um membro da Assembleia Municipal. Portanto, vai ter impacto principalmente nas Assembleias Provinciais e na Assembleia da República. Nesta quarta-feira, a Comissão Nacional de Eleições vai reunir em Assembleia Nacional para o apuramento dos resultados finais das eleições de 15 de outubro, cujos resultados serão divulgados já na quinta-feira. Bem, são dados aqui avançados pelo porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, que vão merecer aqui a análise do nosso painel. Queria começar, Dr. Ronguane. Dr. Ronguane, são cerca de 700 mil boletins de voto que eram considerados como nulos e canalizados à Comissão Nacional de Eleições. Estes votos, em relação àquilo que é o universo do eleitorado de Moçambique, são significativos. A questão que colocaria, antes de irmos aos requalificados, mesmo há cerca de 180 mil que foram requalificados e considerados válidos, mas mais de 500 não se entendeu em que é que o eleitorado queria votar, foram considerados nulos. Será que não sabe votar? O eleitorado não sabe votar? Há educação cívica suficiente para orientar o eleitorado nesse sentido, de forma a saber votar, tendo em conta esses números? Bom, começaria por cumprimentar os telespectadores e também já agora agradecer a todos aqueles que votaram em massa na oposição e que sentem-se claramente defraudados neste processo. Aqui temos mais um exemplo daquilo que essas eleições foram, uma autêntica fraude. Se estamos a falar de 500 mil votos e penso que são praticamente 2 a 3 círculos eleitorais tomados. Não é? Se olhar o número de votos que houve na província de Maputo, na cidade de Maputo, precisaria de 3 círculos eleitorais para poder ter esta quantidade de votos. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que ao se discutirem estas coisas, requalifica-se aquele voto, não se requalifica. Estamos a fazer também, sem querer, uma espécie de branqueamento do processo eleitoral. Porque estamos a partir do princípio que está a se fazer uma correção a um processo justo e aceitável, quando é totalmente o contrário. O terceiro aspecto que se coloca é a segurança no transporte destes votos, ou seja, a grande questão é termos a certeza, porque a partir do momento que o processo foi eivado de irregularidade e indícios claros de fraude, por exemplo, muito simples, aqui na província de Maputo, em Matutini, temos escolas, e uma escola que tínhamos 17 eleitores, mas votaram 20. Temos outra escola que tinha 69 eleitores e votaram 69 eleitores. E em 33 escolas, o número de votos na urna, não é? Estamos a falar do número de votos depositado na urna das presidenciais é superior ao número de votos depositados na urna na AP. E encontramos 33 mesas, das 71 mesas, portanto quase 50%, e chega praticamente a 339 votos a mais nas presidenciais do que na AP. Estamos a falar das editais oficiais. Portanto, a partir do momento que tens um processo deste, fica-se duvidoso se os votos que saíram em Nampula ou no Zambésia para virem ser requalificados são aqueles ou são outros. Mas qual é o mecanismo de participação ou até de fiscalização? Os votos nulos, uma vez contabilizados e considerados nulos ao nível do apuramento, digamos, ao nível das províncias, o processo do seu transporte até chegar não são selados até chegar à Comissão Nacional. Não, é que quando há votos nulos ou reclamados, parte do princípio é falar de números razoáveis. Você não pode ter um número de votos nulos e reclamados que ultrapassam, digamos, o número total dos votos no círculo eleitoral, sob pena de se sair, quando são publicados os resultados no círculo eleitoral, indicam que o vencedor... Esses dados são referentes a todo o país, então não...
Sim, estamos a falar de todo o país, mas estamos a dizer que somados, eles ultrapassam 3 círculos eleitorais. A verdade é esta, não é? É que eles somados ultrapassam um círculo eleitoral. Então, este é que é preciso lembrar que tanto o líder Namo, que é o segundo mais votado, é colocado com 1.700 votos. Estamos perante 1/3, não é? 1/3 de votantes. Se divide o país por 11 círculos eleitorais, 1/3, estamos a falar de 4 províncias, não é? Portanto, parece-me que só a existência de um número de votos reclamados e nulos, que ao serem validados, alterariam completamente os resultados, é já iniciador de um processo eivado de ilícitos e fraudes, e se calhar Esse não que merece. voltaria a ser, Dr. Ronguan. Dr. Estas Gauki, qual é o seu comentário em relação a este assunto? Boa noite também para os meus colegas do painel, assim como para os nossos telespectadores. Primeiro, mais uma vez, gostava de saudar o povo moçambicano por ter participado, por ter votado. Como sempre disse, defendo, as eleições devem ser um momento de festa, devem ser um momento de união. Em princípio, nós devíamos estar a regozijar-nos por termos passado por este processo. E, aliás, o que nos é dado a conhecer de outros quadrantes, de outras latitudes, mostra mesmo isso. Há clivagens, há diferenças, mas são mesmo de opinião, mas nunca no que tange ao processo propriamente dito. Sobre a requalificação, eu tenho para mim que este é um processo normal. As eleições significam que as pessoas vão depositar o seu voto e é consequência, ou acontece este processo de votação depois de supostamente ter acontecido a educação cívica, ter acontecido a campanha, onde também os partidos, os intervenientes, em princípio, assessoram ao potencial eleitorado sobre como e em quem votar. A maneira como este processo de educação cívica é percebido ou se ele é eficiente também pode ditar algumas destas discrepâncias. Não temos ainda dados concretos sobre qual é a incidência destes votos que estão hoje a ser qualificados, mas em termos de processo eu acho que este é o processo normal. Uma vez que estes votos na base foram considerados nulos, eles precisam de chegar ao nível imediatamente a seguir e de lá aferir-se a nulidade desses votos, porque pode ser que existe a clara intenção do eleitor, que esteja lá clara a intenção, mas na hora, por divergências até dos intervenientes, não se tenha chegado a esta conclusão. Portanto, este é um processo normal de toda a cadeia que visa aferir quantos eleitores, portanto, votaram e em quem votaram. Sobre o número, de fato este número é elevado, 700 mil votos nulos em princípio, dos quais cerca de 180 mil pela peça que passou aqui, acho que temos 179.978 tantos que foram efetivamente validados. Sim, é passível de ditar alguma alteração, né? E tendo em conta que também pela peça podemos verificar que deste número, grande parte são dos 2 maiores círculos eleitorais, portanto é passível de alterar, não diria grandemente, mas pode haver alguma alteração em termos de números de representantes, portanto, quer na Assembleia Provincial, quer na Assembleia da República. Portanto, há números que já nos saíram até agora sobre quais seriam, quantos deputados qualquer um dos 3 partidos ia eleger, e a partir desta requalificação pode ser que altere-se de alguma forma. Mas, para mim, é um processo normal, é necessário que se faça este exercício para que, de fato, todos fiquem satisfeitos e se chegue à conclusão de que sim, aqueles votos eram mesmo nulos ou então que sejam atribuídos a quem realmente o eleitor tinha a intenção de votar. Bem, referiu-se aqui a 2 aspectos, a educação cívica que é efetuada pelos órgãos eleitorais e também pelos partidos políticos. Tendo havido essa educação cívica, como é que se explica efetivamente esses dados, numa opinião, se calhar até de análise? Olha, eu prefiro, quando falamos de votos nulos e votos qualificados, não posso aliar-me um bocado ao processo brasileiro, que ocorreu recentemente, e uma das grandes questões é mesmo esta de votos nulos. Para os brasileiros, chegou a transpirar a percepção de que, tanto votando nulo, seria suficiente para invalidar as eleições. Portanto, é preciso percebermos um bocado mais o que é que está por detrás, o que é que levou... Por que este número de votos nulos? Foi mesmo educação cívica ou então alguns boletins que passearam, pude ver nas redes sociais, não sei se são mesmo verdadeiros, mas tinham algumas coisas engraçadas. Portanto, há boletins que
ficava claro que o eleitor, se calhar, não preferiu dar o seu voto a quem era o seu candidato, mas preferiu mandar recados para aquele que ele não queria ver como presidente da República. Há alguns boletins que foram... Pronto, circularam. Então, esta também pode ser uma tendência. Outra, também nestes processos, e no nosso caso de Moçambique, a sociologia da guerra. Portanto, todo este processo que nós viemos, todo o processo que aliás, ainda é muito recente, se olharmos até para estes cerca de 2 anos de hostilidade, e a incidência destes votos também pode querer dizer alguma coisa. Provavelmente buscou-se aqui algum equilíbrio no sentido de não vamos nem dar nem a um nem ao outro, vamos simplesmente invalidar os outros que decidam. Portanto, eu acho que precisamos de mais informação sobre qual foi a incidência, se calhar números mais concretos, de modo a podermos fazer alguma estatística e de lá aferir exatamente o que é que significa, qual é a mensagem subjacente, o que é que exatamente estes 2 maiores ciclos eleitorais quiseram dizer ao votar nulo, ao invés, por exemplo, de atribuir o seu voto claro e específico a determinado candidato. Compreendo a necessidade de um estudo aprofundado em relação a este aspecto, mas também os eleitores têm forma de se manifestar quando efetivamente não querem votar, que é abster-se ou depositar voto em branco. E também em relação a este processo, tivemos muitos votos em branco. Mas antes deste ponto, iria ouvir o comentário do Dr. Namborete em relação a esta questão dos votos nulos. Cerca de 700 mil, dos quais apenas 178 é que se percebe em que é que o eleitorado iria votar. Qual é o problema? O nosso eleitorado não sabe votar ou há efetivamente vícios neste processo? Bom, permitam-me começar por saudar os telespectadores e os colegas do painel. Boa noite. Eu acho que nós não podemos tomar os moçambicanos como pessoas que não sabem o que querem. Os moçambicanos sabem muito bem o que querem. O que acontece é que com este processo tenta-se remendar uma coisa já estragada e que não tem por onde se remendar isso. 700 mil votos nulos. É muito demais para uma eleição em que houve grande ansiedade por essas eleições e a participação das pessoas, se nem todas votaram, é porque o processo estava desorganizado, mas a vontade das pessoas de votar estava lá. As pessoas estavam nas bichas desde de manhã e, infelizmente, porque as assembleias de voto em alguns lugares abriram tardiamente, em outros lugares as pessoas não tiveram acesso aos seus nomes porque não constavam dos cadernos, em outros lugares, portanto, houve uma série de desorganização neste processo que limitou a participação dos moçambicanos de irem votar. Uma coisa que é curiosa nestes votos nulos é que em alguns boletins vai encontrar uma marca à caneta muito bem demarcada, indicando o candidato que o eleitor quis escolher, e outra marca de impressão digital num outro sítio. Olha, eu não quero acreditar que um cidadão possa ir para a cabine de voto, marcar no lugar certo e depois colocar uma impressão digital no mesmo boletim de voto. Com que intenção? Isso leva-nos a acreditar que grande parte desses votos nulos foram, de facto, propositadamente manchados para serem anulados. Infelizmente, não temos os dados daquilo que a CNE tem, porque poderíamos constatar isto. A quem é que estavam marcados ou a quem estava direcionado o voto ou a maior parte dos votos nulos? Sem dúvida nenhuma, eram para os candidatos da oposição, principalmente para o presidente Afonso Dhlakama e para a Renamo. Não era nem para a Frelimo, nem para o candidato da Frelimo. Isso leva-me a acreditar que essas manifestações que constituem voto nulo foi deliberado. O número é extremamente elevado para as pessoas terem se enganado, não é? Em quem é que gostariam de votar. Há um elevado número também de votos em branco. Também não quero acreditar que os moçambicanos acordaram cedo, foram formar bicha para simplesmente
depositar um voto em branco. Em Moçambique, o voto não é obrigatório, portanto, ninguém era obrigado a ter que acordar de madrugada para ir depositar um voto em branco. É verdade que há pessoas que, chegando na cabine de votação, têm dúvida, não sabem quem votar e acaba decidindo ir depositar o voto em branco assim como o recebeu. Mas o número de votos em brancos que só em Nampula rondava mais ou menos 70, 80 mil votos é extremamente elevado para nós acreditarmos que isto foi algo que de facto é normal e que se pode corrigir com uma recontagem ou requalificação. E temos o caso de Gaza, em que quase 100% das pessoas que se recensearam foram votar e todos foram votar pelo mesmo candidato, pelo mesmo partido. Há distritos em que literalmente ninguém ficou doente, ninguém se deslocou, ninguém se mudou de residência, todos eles que se recensearam estavam prontos para irem votar. Portanto, são sinais mais do que evidentes de que o processo que nós testemunhamos a 15 de outubro passado foi uma fraude autêntica e é o pior processo eleitoral que nós já assistimos neste país. Eu participo desse processo desde 1994, de dentro das instituições da administração dos processos eleitorais, e como político nunca vi tamanha desorganização propositada. Doutor, há aspectos aqui que coloca que são relevantes dos votos em branco. Mas em relação aos nulos, também referiu-se a um ponto que penso que merece aqui o nosso comentário, em que os votos podem ter sido propositadamente invalidados. Os partidos políticos, até os candidatos, têm os seus mandatários que participam deste processo. Como repórter, que também esteve no terreno, não tivemos pelo menos uma reclamação de uma foto que foi feita, porque no passado houve situações nas outras eleições em que se dizia claramente que no ato da contagem, se calhar o presidente pode já ter o dedo e propositadamente invalidar os votos. Mas este processo, em termos daquilo que é a participação dos intervenientes, partidos políticos e candidatos e mandatários candidatos, que são os principais interessados, não houve uma reclamação neste processo. Será que foi feito com tanta eficiência, assim, ao ponto de aserir-se? Eu acho que, se o caro Nelson estiver lembrado, nós reportamos várias situações em que delegados de candidatura da RENAM foram detidos ou impedidos de tomar os seus lugares nas assembleias de voto. Portanto, nesses momentos nós não sabemos efetivamente o que é que aconteceu. Há várias mesas em que, depois do processo da votação ter terminado, alguns dos nossos delegados de candidatura foram impedidos de acompanhar o processo de contagem. Portanto, há uma série de momentos, há uma série de eventos que aconteceram que podem justificar em que momento é que isto acontece. Há também registros, que acho que a própria comunicação social reportou isso, de cidadãos que foram encontrados com urnas com boletins já preenchidos. Obviamente não podiam apresentar boletins a 100% para o seu candidato, era preciso colocar alguns para os partidos da oposição, mas esses alguns certamente não era para serem validados. Era simplesmente para constarem na estatística de votos na urna, mas que na hora de contar, esses votos certamente seriam anulados. Portanto, passaríamos o programa todo a relatar os eventos, os episódios que aconteceram neste processo, que provam por A mais B que este não é um processo eleitoral que nós possamos julgar que foi justo, foi transparente e merece alguma consideração. O que está sendo feito hoje, e eu quero acreditar que ainda resta um pouco de boa consciência, quer nos membros da Comissão Nacional de Eleições, assim como nos juízes conselheiros do Conselho Constitucional, para colocar a mão na consciência e, de facto, não considerar este processo como um processo que vá dignificar Moçambique, que possa empossar alguém que se diga que foi eleito presidente produto de um processo desta natureza. Bem, doutora, há aspectos aqui que são levantados, como os votos terem sido invalidados propositadamente. Considera haver havido possibilidade de ter acontecido? Bom, eu como cidadão, o que
a razão porque senti-me de alguma forma satisfeita com este processo eleitoral e decidi que ia depositar o meu voto. Eu felizmente não votei nem em branco nem em nulo. A razão porque eu estive convicta acima de tudo, foram os pronunciamentos exatamente do líder da RENAMO. Por acaso eu não me fiz presente ao meu posto de votação logo às primeiras horas, fiz um bocadinho mais tarde, e foi depois de ver as declarações do líder da RENAMO. Isto deu-me confiança e deu-me segurança de que sim, havia condições efetivas para embarcarmos todos neste processo. E não posso deixar para trás que, de fato, o país marcou passo. Tivemos cerca de 18 meses que fomos marcando passos com todo aquele diálogo do Centro de Conferências Benquisti-Sam. E o ponto número 1, exatamente portanto, que punha o governo a dialogar com a RENAMO, era o ponto número 1 que estava ali na agenda. Eram 4 pontos. O ponto número 1 era exatamente lei eleitoral, portanto, revisão da lei eleitoral. Acabou acontecendo, é uma lei eleitoral que foi aprovada, portanto, em fevereiro, entrou em efetividade em março, portanto, de 2014. E é sobre esta lei que acontece este processo eleitoral. E quando, como disse, ouvi o líder da RENAMO a dizer que sim, estava tranquilo e que este processo eleitoral, estas seriam as eleições verdadeiramente democráticas, até porque tinha lá os seus membros e tudo mostrava que seriam as eleições mais vigiadas que Moçambique alguma vez teve. Portanto, isto deu-me confiança e quis acreditar que desta vez as coisas seriam diferentes. Portanto, fico um bocado confusa ao ouvir isto, que seria, portanto, propositado por parte de quem? Ok, podemos agora aparecer com alegações de não, porque há membros que foram impossibilitados de lá estar. Mas eu me pergunto, como é que estes votos apareceram lá nas urnas? Portanto, é um processo que tinha, para além da observação, todos os partidos políticos estavam lá representados. Então, eu quero acreditar e ouvi isto, tanto dos partidos políticos, temos uma lei que estas foram as eleições realizadas e feitas como nós, os moçambicanos, queríamos, com a lei que nós, os moçambicanos, decidimos, votamos, escolhemos e estamos a fazer eleições, portanto, debaixo desta lei. Então, quando o jogo começa, nós declaramos que este jogo é verdadeiramente democrático. À medida que o jogo vai correndo e os resultados vão se mostrando adversos, aí depois começam a aparecer entretanto. Então, estas questões, como disse, há fatos, há dados que nós ainda não temos, é porque a CNA, os órgãos eleitorais ainda não divulgaram os resultados e ainda não nos deram, portanto, dados concretos para daí podermos aferir e constatar o que é que realmente aconteceu, o que é que correu mal. Então, por mim, eu posso dizer que até este momento estamos no campo das suposições. Estamos no campo de eu acho, eu devia ser, e vamos interpretando de acordo com aquilo que, portanto, representa ou melhor nos satisfaz. Porque, efetivamente, estivemos todos, quando digo estivemos, estou a falar dos moçambicanos, porque estas formações políticas existem porque existimos nós, os eleitores. Existimos nós, que somos a base que os sustenta. Então, uma vez estando lá todos representados, acredito que nós, os moçambicanos, temos a lei que nós próprios escolhemos e decidimos, portanto, dirigir o país com base nessa lei. Bem, em relação aos dados, é verdade que a Comissão Nacional de Eleições ainda não divulgou, não mostrou qual é a tendência dos votos nulos para podermos, mas pelo número dos votos de facto nulos, já há uma questão. Mas, Dr. Rungwan, aqui estas eleições em termos de legislação, como disse a doutora aqui, em termos de legislação era suposto serem as mais vigiadas, as mais seguras, mas já há esta contradição em que disse que foram as piores eleições da história deste país. Eu não sei se há contradição, exatamente porque os partidos que estiveram lá puderam verificar, afinal de contas, quanta fraude foi realizada. Em relação aos votos nulos, tem conhecimento de algum partido que teria, em algum momento, presenciado o processo? Não sei, o problema também é que às vezes nós temos memória curta. Só nas eleições passadas, não é, de 2009, assistimos na Beira, numa sala em que foram gravadas pessoas a inutilizar votos, não sei se lembra. Eu refiro-me em relação a este processo. Não, mas é que nós temos que olhar para a nossa história. Em relação a este processo eleitoral. Esteve lá o Dr. Mazula, esteve a presidente da Liga, a ver e vivenciaram aquele vídeo em que jovens do Partido Frelimo, portanto, até que chegaram a ser condenados de forma premeditada
inutilizaram os votos. Ora, se estás a part... E porque os partidos estavam lá, é preciso sublinhar isto, que essa ideia de que as eleições ainda não foram ditos os resultados é falso, porque há vários escalões. Não sei se a colega sabe da lei moçambicana. Os resultados são dados primeiro a nível distrital, já foram dados pelos órgãos eleitorais, depois foram dados a nível provincial pelos órgãos eleitorais competentes. Portanto, uma vez que os distritos todos anunciaram os resultados, as CPs todas, é só juntar. Isso é uma questão já de matemática. Não carecemos mais de nenhum outro órgão. Este é o primeiro aspecto que é preciso referenciar. Já temos os dados que foram dados pelos órgãos eleitorais competentes. E porque os nossos, portanto, nos órgãos eleitorais estavam pessoas dos partidos políticos, até dignaram-se, em muitos casos, a não homologar. Eu acho que uma das coisas que tem faltado à comunicação social e que, se quiser ter um papel positivo, tem que dizer isso. Que, olha, na província X, a CNE, a CPE, ao publicar esses resultados, foram reconhecidos apenas por tantos membros da CDE, da CPE, porque muitos membros dos partidos políticos da oposição apontaram o dedo ali, que esses resultados não são válidos, porque esta parangona vamos de ver quando for a CNE, e vai-se dizer que é a CNE que aprovou. Mas é preciso ver, é a CNE por consenso, são alguns membros da CNE que, por serem maioria, homologam os resultados em nome de todos, escondendo, escamoteando, digamos, a verdade. Agora, sobre o que foi dito também aqui, seria muito importante dizer, a partir do momento que dizemos, olha, nós temos uma Constituição boa, sentimos-nos confortados, então íamos admirar quando há crimes. Porque tens uma boa Constituição, já não há de haver crimes. A partir do momento que o Presidente da República diz, olha, nós temos uma polícia que acreditamos nele, então se há crime, no dia seguinte nos admiramos. A própria senhora aqui, se já teve um namoro, se já casou-se, quando casou, sim senhor, este é o homem dos meus sonhos, este é o casamento que eu gostaria de ter. Mas isso não garante que ao longo do percurso esse casamento não venha a se desmoronar. Não, parece-me que esse argumento de que estivemos todos os partidos políticos e por causa disto devia não haver fraude, esta lei foi apoiada, não. Mas foi o consensual, estiveram lá e porque estiveram, viram que houve uma fraude maciça. Se calhar nos outros pleitos eleitorais não se chegou a se detectar a tamanha fraude, exatamente porque não estavam. Não se chegou a se detectar a tamanha fraude porque a lei não era boa. Ora, uma vez que a lei era transparente, qualquer pessoa que tentou escamotear essa lei, fazer fraude, ficou notório. É por causa disso, é porque os nossos estavam nos órgãos eleitorais, é porque é uma lei de consenso que foi mais fácil denunciar e descobrir esta fraude. Se nós estivéssemos nos antigos moldes opacos e obscuros que tinham sido criados por uma lei apenas de um partido, onde estavam presentes só os membros de um partido, é evidente que não se falaria da fraude. Porque a fraude foi descoberta e despoletada graças à presença dos membros da oposição nos órgãos eleitorais e não garante a existência de boas leis. Dr. Ronguan, o que acontece é que esta fraude procura se sustentar em função, pelo menos do ponto em que estamos a analisar, da quantidade de votos nulos em brancos existentes. Não, mas esse é um aspecto. Estamos a dizer que quando, porque é assim, a eleição não é algo só de Moçambique. E estas eleições que estamos a ter não são as primeiras de Moçambique. Agora, quanto mais crescemos em democracia, é suposto, se estamos no campo das suposições, que as pessoas vão sabendo como se vota, vão cometendo menos erros. Agora, nós estamos a ver dados que nos remetem para o oposto. E quanto mais votamos, quanto mais processos, o desconhecimento do processo vai aumentando. É isso que estamos a dizer que é falso. Não são moçambicanos que não sabem votar. O que aconteceu é que, de fato, de uma forma deliberada, e nós estamos a mostrar dados. Quando estás, por exemplo, em Sina, aqui em Quacha, aqui em Matutuíne, e numa mesa em que há 3 urnas, e cada pessoa recebe 3 votos, e coloca numa urna, coloca noutra, no fim do processo, é suposto que nestas 3 urnas, se são 10 eleitores, haverá 10 votos. Se são 20 eleitores, haverá 20 eleitores. Quando numa urna aparece, digamos, 15 e noutra 10, tens que denunciar que não. Houve aqui enchimento. E é esse enchimento que estamos a denunciar
Quando estamos a observar que não, a quantidade de votos nulos ultrapassa o normal, temos de supor com muita segurança, de uma forma fundada, que houve alguém, uma mão, que esteve a fazer isto. E porque aconteceram estas irregularidades, porque aconteceram esses ilícitos, então este pleito é nulo e sem validade. E todo aquele que dizer o contrário está a mentir, está a enganar. Doutor Ronguano, há um aspecto, penso que antes de passar mesmo para outros, nós tivemos observadores eleitorais neste processo que damos alguma credibilidade. Mas acho dizer que a Liga dos Direitos Humanos, que é uma das instituições honradas e respeitadas em termos da sua equidistância, veio ao público. O Parlamento Juvenil, o Fórum Mulher, vieram e tem um documento que mostra que houve N irregularidades e ilícitos que invalidam o próprio processo eleitoral. Mas também houve União Europeia, que costuma dizer, olha, essas eleições são justas e desta vez tem reservas. Agora, se estás a falar dos observadores da SADC, em que, por exemplo, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da África do Sul era o chefe dessa missão, e o seu chefe do governo, digamos, o Zuma, veio cá fazer campanha em favor do candidato da Frelimo, e meia volta veio como observador, é claro que esse observador já sabemos que havia dizer que são justas, mas é preciso que fique claro que a existência desses votos nulos acima do normal desafia a inteligência dos moçambicanos. A existência desses votos considerados nulos, que foram nulificados por uma mão, e não é que as pessoas não sabem votar. Dada a existência desses fatores, é preciso que os moçambicanos, porque a soberania pertence aos moçambicanos, que digam, não, este não é a eleição que nós queremos. O que nós queremos é uma eleição efetivamente em que os resultados refletem a vontade popular e não uma criação... Penso que volto assim, doutor Ronguano, se me permite. Doutor Namborete, há aqui uma questão que se coloca. Há observadores que no arranque do processo até damos alguma credibilidade, mas a posterior, quando os pronunciamentos, se calhar, não são favoráveis ao que um partido ou um determinado candidato esperava, já começa a se falar da proveniência, das conotações políticas desses observadores. Não há possibilidade de, a priori, até se calhar um pouco antes do processo de votação em si, dizer-se que não. Em relação a estes observadores, temos esta e aquela questão, porque estamos nesta situação em que o processo foi observado, há relatórios, mas aqui fala-se de situações fraude. Bom, eu acho que é pouco provável e mesmo até relevante, porque não são os partidos políticos que convidam os observadores. E acho que o processo da acreditação das missões de observação é um processo que depende muito da boa vontade das instituições que se propõem a vir observar as eleições. Mas é claro também que há determinados observadores cuja credibilidade a priori é questionada. Por exemplo, quando vem a Moçambique um observador que semanas antes declarou o seu voto a um dos candidatos e de repente aparece como chefe de uma missão de observação, nós já sabemos qual vai ser a sua posição. Nós vi uma fotografia de um cidadão que numa fotografia aparecia com uma camiseta do Partido Frelimo e na outra fotografia aparecia como observador nacional. Obviamente, este observador, a sua apreciação do processo eleitoral não seria muito diferente daquilo que o próprio partido dele iria afirmar. Em relação à questão de se dizer que a lei era boa, não perfeita, mas boa, pelo menos é o que se conseguiu, e eu reforço e digo que de facto a lei é boa. Só que entre o que está escrito na lei e o que aconteceu no terreno há uma distância muito grande. Na lei está escrito que a votação começa às tantas horas, 7 horas, e fecha às 18 horas. E que, havendo pessoas ainda na bicha para votar, deve-se permitir que essas pessoas votem. Em muitos lugares, o processo de votação começou ao meio-dia, ou depois disso. E às 18 horas em ponto, estava-se a encerrar a votação e impedindo pessoas que estavam na bicha para votar de o fazer. Os prazos para a divulgação dos resultados também está estipulado na lei. Em vários distritos, esses prazos não foram divulgados.
E veja que quanto mais tempo se leva neste processo, mais possibilidade de irem se manipulando os resultados existe. Nós tivemos situações de acreditação dos delegados de candidatura, pelo menos aqui ao nível da cidade de Maputo, onde eu estive a encabeçar a lista do meu partido. Às primeiras horas, nenhum dos nossos delegados de candidatura tinha credenciais, porque essas credenciais foram jogadas de manhã e de forma desorganizada, que era preciso localizar as pessoas e saber de que distrito é que essas pessoas pertencem. Portanto, o processo arrancou sem nenhum delegado de candidatura dos partidos da oposição. Portanto, esses são indícios de que isso não foi uma mera coincidência, foi algo muito propositado, muito bem consertado. E lembre-se que este processo começa com suposto roubo de boletins de voto antes mesmo da votação começar. E nós não sabemos que fim é que levou aqueles boletins de votos que foram roubados. Depois foi-nos mostrado um conjunto de papéis apanhados numa mata e que depois foi incinerado. E que nesse processo também de incineração, a CNE veio assumir que incinerou boletins errados do que aqueles que deviam efetivamente ser incinerados. Era o prenúncio de uma grande desorganização que aos nossos olhos, hoje, procurando explicações de onde é que aparecem aquelas urnas com boletins de voto que estavam à margem do processo, nos recordamos que em algum momento houve boletins que desapareceram do circuito normal da CNE. Eventualmente serão esses boletins que agora voltam com os membros do partido Frelimo em urnas paralelas que foram encontradas, não é? E, para além disso, temos as situações da alteração ou adulteração dos editais. Situações em que, num sítio em que foram votar 500 pessoas, o candidato do partido do Frelimo aparece com 900 votos. Portanto, são coisas que qualquer pessoa não teria de sã consciência o orgulho de dizer que essas eleições de facto foram livres, justas, transparentes e que devem ser assim consideradas. Não há por onde nós pegarmos nessas eleições qual é a parte que podemos aproveitar, porque a parte podre é a maior. E tentando aproveitar a parte podre fica muito complicado. E quando nós falamos da lei, eu queria só dizer o seguinte: o fato de eu deixar a minha porta de casa aberta não quer dizer que o ladrão deve entrar porque eu não tranquei a porta. Mesmo que o caminho que nós devemos seguir para este país é um caminho em que nós não precisamos de ter delegados de candidatura. Nós não precisamos de ter fiscais nas mesas. Nós temos que caminhar para esta direção de que, olha, estamos a acreditar cada vez mais no nosso processo, nas nossas instituições, nas pessoas que gerem os nossos processos, de tal maneira que nós não precisamos de ter delegado. Mas agora estamos a caminhar no sentido de que parece que não é suficiente, temos que ter mais pessoas. Mas e mais ainda. Se os temos, e até por uma questão de legislação, é porque julgamos que na fase em que o país se encontra, se calhar são fundamentais. Não, mas volta que até criou-se uma situação de se impedir que as pessoas, depois de votar, ficassem perto das mesas das assembleias de voto. Eu não entendi isto. E também havia-se sugerido, o STAI havia sugerido, que os jornalistas, os observadores não deviam presenciar o processo de contagem. Felizmente a CNE ainda veio a tempo de poder corrigir isso. Mas veja só que tudo isso eram artimanhas que o STAI estava a arquitetar para facilitar todo este processo. Evidentemente, tendo falhado este plano A, acionou-se um outro mecanismo que resultou nesta vergonha que nós estamos a assistir hoje. Obrigado, doutor. Doutora Esther, há aqui uma série de irregularidades que são colocadas pelos colegas do painel. Havendo possibilidade de serem provadas, ou não sei se teria acompanhado estas irregularidades, pode dar crédito a este processo eleitoral e aquilo que foram os pronunciamentos dos observadores? Se calhar antes de ir para a questão que me coloca e dando aqui, usando a deixa do meu colega, por isso que eu gosto muito, prefiro falar do meu namoro ou do eventual casamento
Então eu vou usar mesmo estes termos para me fazer perceber. Se eu digo que tenho um casamento, depois do namoro eu digo que este é o casamento dos meus sonhos, eu estou a dizer que eu conheço a pessoa, e nós namoramos e que sim, há condições para termos uma vida efetiva a dois. Se depois de casados, não é, começar a constatar que não, esta pessoa, afinal de contas, não é aquela pera doce que era, vai me custar muito, pelo meu caráter, dizer que não, este casamento não era. Eu vou admitir que eu não pesquisei como deve ser, que eu provavelmente tenha me precipitado. Eu vou admitir que no tempo de namoro, em vez de eu estudar a pessoa e procurar ver como é que este namoro pode traduzir-se num casamento benéfico para mim, constituindo família, até para as pessoas que vão conviver conosco, eu vou dizer que se calhar eu ia para a casa dele e dormia por lá, eu não estudava. É isto que tem que acontecer, é exatamente isto que tem que acontecer neste processo. Há uma lei que é estudada, é aprovada, ela é proposta por nós, porque aquela lei não foi imposta. Se foi imposta, então não sei por que nós aprovamos aquela lei. E repito, quando eu digo nós, estou a dizer que os partidos políticos todos têm base de sustentação. E essa base de sustentação é o povo, são os seus eleitores. Então, por que aprovamos uma lei que nós sabemos logo que não vai dar certo? Então, é aí onde começam as minhas divergências. Porque há responsabilidades que nós, a priori, temos que assumir. Há aqui responsabilidades acrescidas. Falar hoje do processo eleitoral em Moçambique não pode ser única e exclusivamente atribuído a 2 ou 3 pessoas. É aí que eu também gostava e esperava ver qual é a responsabilidade dos partidos políticos, todos eles. Estou a falar da Frelimo, estou a falar da Arnamo, estou a falar do MDM e depois até dos pequenos. Estes também, se calhar eles têm que reivindicar sua participação ou como evoluir. É isto que nós queremos, porque no final de contas, e ainda bem que eu ouvi o doutor Namoreta aqui a dizer, um processo político, uma lei eleitoral em que vai gerir processos políticos sempre com base em participação de partidos políticos, vai ser bom até um dia. E eu digo, hoje nós estamos felizes, porque tudo indica que a próxima Assembleia da República vai continuar a ser marcada pelos 3 partidos. Mas imaginemos que outros partidos, um daqueles pequenos, tivesse entrado. O que é que teríamos que fazer? Temos que aumentar e repensar nestes processos. Então, eu continuo a achar que nós temos que ter uma lei que seja, acima de tudo, uma lei que nos valoriza a nós todos. E que nós todos, os intervenientes, tenhamos papéis muito bem claros lá. Se nós assumimos que vamos gerir os nossos processos com uma lei, então nós assumimos que temos lá uns papéis claramente definidos, quer no princípio, quer no meio, quer no final deste processo. Então, aparecer aqui, depois aqui, só a lançar farpas e sem soluções, e sem aparecer e dizer onde é que falhamos, porque parece-me aqui, pelo que estamos a dar a perceber, há um partido que é a Frelimo, que foi única e exclusivamente que fomentou a fraude, pôs lá esses votos. O direito de fiscalização, onde é que ficou? Porque os outros estavam lá, estão lá. E como é que esta fiscalização é aprovada, como é que os processos são materializados? Porque depois dizemos que não, mesmo a CNE não tem que fazer outro trabalho, ou se tem, não tem que fazer trabalho. Então, o processo de votação, o processo eleitoral é toda uma cadeia. E temos passos que temos que seguir e todos nós temos papéis específicos para cada... É isto que nós temos que fazer. E, alternativamente, temos que começar a pensar que isto não vai durar para sempre. Partidos políticos têm que pensar que nós temos que ter uma lei que seja cada vez mais profissional, em que os intervenientes estejam lá por força daquilo que lhes obriga profissionalmente e não mesmo por cores partidárias. Eu acho que este aqui é o futuro e é para aí que temos que caminhar. A doutora está aqui. Queria só roubar um minuto. Infelizmente, o que está a acontecer não é a lei, doutora, que está errada. A lei até nós consideramos, pode não ser perfeita, mas é muito boa. A questão são as pessoas. É difícil ter um profissionalismo quando você tem alguém que recebe instruções para deliberadamente inutilizar votos que são depositados a favor de alguém. Quando você tem a polícia que tem instruções para poder escoraçar delegados de candidatura de determinados partidos. Quando você tem diretores do STAI, não é? Que falsificam editais, essas pessoas deviam ser as mais informadas de que o trabalho deles não é falsificar editais. E nós vimos isso e há provas disso. E a razão por que essas provas aparecem é porque os partidos políticos estão lá. Porque de outra maneira não haveria evidências nenhumas. Desta vez há tantas evidências porque os partidos efetivamente fizeram o seu trabalho. Doutor Namoreta, há um aspecto que a doutora... tem que trabalhar agora. Há um aspecto que a doutora esta aqui colocava em relação aos passos. Foram detectadas irregularidades, penso que nos termos da própria lei está previsto o que é que se deve fazer. Nas instâncias, se calhar,
do nível provincial, do nível distrital. Teremos o Conselho Constitucional e temos ainda também a própria Comissão Nacional de Eleições. Foram colocadas, do que é do vosso conhecimento, foram colocadas algumas questões e como é que foram atendidas? Sim, E a esperança, se calhar, em relação aos órgãos de nível central como o Conselho Constitucional? Foram em vários casos, creio que se posso levar o exemplo de Quilimane, não é? E em outros círculos, em que o Tribunal rejeitou alguns casos que foram submetidos, obviamente porque a lei permite que haja recurso para instâncias superiores, esses processos vão continuar. Não estamos à espera da CNE divulgar os resultados, porque este será um instrumento que nós devemos contestar. Primeiro a própria CNE e depois ao Conselho Constitucional. Há evidências mais do que claras. Por isso que o presidente Afonso da Câmara, quando foi questionado sobre a sua posição em relação aos resultados, disse muito claramente: vamos pacientemente esperar que os órgãos nos digam qual é o trabalho que fizeram e nós vamos agir de acordo com a lei. Porque efetivamente tudo o que tinha que ser feito, e aqui, pelo contrário, quem não cumpriu a lei foi a própria CNE. Porque desde o começo do apuramento ao nível distrital, os prazos não foram cumpridos. Portanto, aqui é preciso que se diga claramente que, quanto a nós, como partido político, mas esta estamos CNE, a fazer a nossa os partidos parte. políticos estão representados. Se perguntarmos quem é a CNE. Não, eu aqui não estou a dizer o membro X, o membro, estou a dizer a CNE como instituição, todos que estão lá. A CNE como instituição é ela que gera este processo. O STAE é um órgão técnico. Sim, mas a CNE, no que concerne a CNE, se formos à sua Constituição, os partidos políticos, neste caso, por exemplo, a RENAMO e o Movimento Democrático de Moçambique, estão lá representados. Olha, se o presidente Afonso da Câmara pudesse dar ordens à CNE, eu acredito que eles teriam se comportado de forma diferente. Então, mas a CNE é um órgão colegial que tem uma forma de funcionar. O que a nós cabe é ver como eles trabalham e nós criticarmos e chamar a atenção de como é que as coisas vão. Nós não temos o poder de interferir no funcionamento dos órgãos eleitorais, nem da CNE, nem do STAE. Mas isso qual era o não nos espírito deve quando limitar. Tinham que incluir, quando na lei forçavam ou diziam que era importante incluir os partidos? É que se isto que aconteceu não estivessem representantes dos partidos políticos lá, eu lhe digo que teria sido 20 vezes mais do que isto que aconteceu. Se não aconteceu o pior, é porque pelo menos esses poucos estão lá. Se não estivessem lá, eu acredito que seria pior. E esta é a razão porque que por muito tempo ainda vamos exigir que haja a presença dos partidos políticos nos órgãos eleitorais, porque infelizmente a cada processo eleitoral prova-se que não há seriedade, não há vontade de se cumprir apenas aquilo que está escrito na lei, mas é assim a interferência de um partido que tem o poder, do que está no governo, de ir influenciando esses processos. Não se esqueçam do processo todo da procurement dos materiais de votação, fabricação dos boletins de voto, transporte, tudo isto foram problemas que acabam vindo culminar com isto que estamos a assistir hoje. Bem, doutora, em relação a... Isso. É preciso lembrar também que a própria televisão, as rádios, quando o candidato da Frelimo começou a fazer campanha fora dos órgãos, foi denunciado aqui. E apesar de denunciar, não houve nenhum órgão, efetivamente, que tivesse força bastante para impedir que isso acontecesse. E é preciso dizer que quando os partidos políticos colocaram lá pessoas, é que acreditavam que os outros membros haviam de ouvi-los. Mas a partir do momento que numa CDE, os membros colocados pela RENAMO, pelo MDM, não assinam, não validam aqueles resultados, mas os membros do Partido Frelimo sozinhos validam esse resultado, o que é que você pode esperar? Portanto, o que está aqui em causa é preciso perceber que os nossos membros dos partidos políticos estão lá, mas não têm a força bastante. Falou, por exemplo, de que se puderam ou não apresentar, por exemplo, nós apresentamos, por exemplo, um exemplo tácito do Matutuíne, em que simplesmente o presidente e o seu colégio, os acordos, disseram que não, nós não vamos analisar porque este documento é vício de forma. Mas o que estava a se pedir é uma coisa óbvia e objetiva, é que com os editais a própria CDE tinha, o MDM tinha mais votos
do que aqueles declarados no edital. Portanto, era só para se fazer uma recontagem simples, quando objetivamente não havia dúvida razoável de que o somatório que foi feito nas editais era errôneo. Mas nem isso quis fazer, para dizer o seguinte: não é a presença de... O que era necessário era que os membros que vêm dos partidos tivessem força bastante. Mas é essa força bastante que não a tivemos. Da mesma maneira que a televisão denuncia aqui todos os dias casos de corrupção, casos de fraude, casos de rapto, mas não tem força bastante para parar isto. O que está doutora Esta, há aqui e há um quadro aqui legal, há reclamações, como foi dito, que foram colocadas ao nível das províncias, mas há outras instituições do nível central, e quando a própria lei prevê estas situações, creio que admite esta transição. Sim. Em relação às instituições do órgão central, tem alguma esperança que estas situações aqui colocadas, a serem apresentadas provas, pode haver uma reação? Sem dúvidas. É por isso que eu insisto que a lei, e ainda bem que os meus colegas do painel dizem que a lei até é muito boa, porque é exatamente isto, é todo um processo. Portanto, a lei eleitoral regula todo o processo de votação, portanto, que só vai culminar com o anúncio dos resultados. E este processo, queria também aqui chamar a atenção, que é preciso sabermos que há diferença entre fraudes e possíveis erros, quer de digitação, quer erros de cálculo. Estava a ouvir aqui o Kurum quando dizia em que é uma questão clara de pegar numa calculadora e olhar ali para os números e há alguma discrepância. Portanto, isto é uma reclamação que se faz claramente e se submete. Isto foi feito. Exatamente. Então, não sei se isto podemos chamar isto necessariamente de fraude ou aqui um erro que não vejo problemas nenhum em ser corrigido. Bom senso manda aqui dizer... Quando a pessoa que devia corrigir... Quando é um erro de alguém que somou 100, 200, mais 100, colocou 450 em vez de 400, e na parte onde tem que escrever por extenso colocou correto, pode-se dizer que houve um erro no somatório. Mas quando alguém escreve 900 em algarismo, depois escreve 900, esse já não é um erro de digitação, é um erro propositado. Mas aí não é erro, doutor. E pior 900 e depois põe 0, 0. Exatamente. Não é um erro. E pior quando depois de chamar a atenção que isso está errado e ele dizer que não vou corrigir. Em relação a este ponto ficou claro que ainda há instância. E se a reclamação é tão óbvia como se coloca aqui, o doutor Namburete dizia aqui que do que acompanhou em relação ao líder da RENAM é que ia esperar serenamente até que os dados fossem divulgados de forma a se pronunciar. Mas a RENAM como partido reuniu-se na Beira, reuniu os seus quadros sêniores, entre os quais deputados e membros do Conselho Nacional, em que já tomou alguns posicionamentos. Então penso que poderíamos ver a notícia difundida nos nossos serviços noticiosos, que é para voltarmos a analisar essa questão. Membros sêniores da RENAM, entre eles da Comissão Política do Conselho Nacional, deputados da Assembleia da República das regiões centro e norte do país, que nos últimos dias estiveram reunidos na cidade da Beira, portas fechadas, para avaliar o processo de votação que decorreu no passado dia 15 deste mês, concluíram que as quintas eleições presidenciais e legislativas e segundas provinciais foram as piores da história do país em termos de violência policial, ilícitos eleitorais e adulteração de dados. No distrito do Lago, província de Niassa, não houve votação porque os órgãos eleitorais alegaram falta de combustível para os helicópteros transportar os materiais. Apuramento intermédio distrital da cidade de Pemba, Moentepós e Chiure, efetuado pelo diretor provincial do STAI de Cabo Delegado, no lugar de se efetuar pelas respectivas comissões distritais de eleições. Desaparecimento de 11 editais, atas originais da cidade de Pemba, província de Cabo Delegado, 39 em Quelimane, 7 em Mucuba, província da Zambésia, 10 em Angoche, província de Nampula e 9 na cidade de Lixinga, província de Niassa. Anulação massiva dos boletins de voto pelos presidentes das mesas de voto, inutilização de boletins por meio de
impressão digital por parte de escrutinador, como se viu em Maringue, Dondo, província de Sofala, Machase, Mussurize, Sucedenga, Manica, Macossa, Tambara, na província de Manica. A RENAM alega ainda, na base das suas contas, baseadas em detalhes recolhidos nas assembleias de voto nas províncias da região centro e norte do país, que ganhou de forma esmagadora. Província de Niassa, 14 mandatos, Renamo 9 mandatos, Frelimo 4 mandatos, MDM 1 mandato. Cabo Delegado, 22 mandatos, 11 para Renamo, 11 para Frelimo, 0 para MDM. Nampula, 47 mandatos, 36 para Renamo, 7 para Frelimo, 4 para MDM. Zambésia, 45 mandatos, 34 para Renamo, 6 para Frelimo, 4 para MDM. Estete, 22 mandatos, 18 para Renamo, 0 para Frelimo, 3 para MDM. Sofala, 21 mandatos, 18 para Renamo, 0 para Frelimo, 3 para MDM. Manica, 16 mandatos, 13 para Renamo, 3 para Frelimo, 0 para MDM. Total, 139 mandatos para Renamo, 34 para Frelimo, 14 para MDM. Quanto à região sul do país, a RENAM alega que ainda está a avaliar as alegadas graves irregularidades, entre elas o fato dos seus vogais na Comissão Provincial de Eleições e delegados de candidatura terem sido impedidos de trabalhar pela polícia. Assim, este partido avança 2 propostas para a província de Gaza. O partido decide que os mandatos daquela província deverão ser divididos em 50% para a Renamo e os restantes para a Frelimo. Em caso de não aceitação desta divisão, a alternativa será a exclusão da província de Gaza no mapa de contagem. Em jeito de conclusão, a RENAM deixou claro que o seu candidato e este partido venceram as eleições de forma clara na zona centro e norte e que não aceitarão um resultado diferente dos apresentados esta tarde na Beira. Bem, há estes dados que foram apresentados na RENAM, na reunião que teve na cidade de Beira. Ia começar com a doutora Esther aqui. Há uma série de irregularidades que a RENAM aqui arrolou, mas já avança com aquilo que são as suas exigências. À luz da lei, a forma avança com a exigência, mas há aqui órgãos que penso que à luz da lei são de recurso e que ainda no que é colocado aqui, penso que a RENAM ainda não houve pronunciamento público desses órgãos naquilo que poderia ter sido a resposta em relação à eventual reclamação colocada pela RENAM. Como é que olha para esta questão? Olho com preocupação. Como disse quando comecei a minha questão, estas eleições acontecem sobre o teto de uma lei eleitoral que foi conseguida com muito sacrifício, custou muito caro ao povo moçambicano, portanto, um motivo para nós preservarmos, para nós lutarmos e fazermos de tudo para guardarmos e transformarmos os processos eleitorais em momentos de festa. Esta peça, infelizmente, preocuparia qualquer um. Acho que até os próprios membros da RENAM sentem-se de alguma forma preocupados. Porque se por um lado nós temos uma lei eleitoral que estabelece todo um processo de administração e gestão do processo eleitoral em Moçambique, por outro lado temos agora o Conselho, acho que é o Conselho Nacional da RENAM, a decidir, porque ele ali diz, o Conselho Nacional decide, e já uma decisão nós temos que pressupor que é de cumprimento obrigatório. A minha questão ou a minha preocupação reside mesmo aí. Em caso de não serem cumpridas estas decisões, o que é que acontece? Em caso de os órgãos de administração eleitoral aparecerem com soluções, com medidas alternativas que sejam diametralmente opostas a estas decisões da RENAM, o que é que acontece com o país? Portanto,
eu olho, acima de tudo, mesmo com preocupação, porque, afinal de contas, parece que a RENAMO tem capacidade de, por si, gerir todo um processo eleitoral. Não precisava, por aquilo que mostra, de estar integrado nos órgãos de administração eleitoral, que ele pode decidir e pode, ao mesmo tempo, obrigar o país a obedecer a estas suas decisões. Não me parece que esta seja a alternativa, ou seja, a via mais correta. Parece-me que o que a RENAMO devia fazer, o que todos estamos a fazer, e, aliás, ouvi aqui que foi até o pedido expresso do líder da RENAMO, é que devemos todos esperar o anúncio dos resultados e, em função daquilo que foram anúncios, portanto, seguirmos aquilo que a lei prevê. E é esta lei que, repito sempre, não me canso de dizer isto, é uma lei que nós, os moçambicanos, portanto, impusemos a nós mesmos. É uma lei que nós decidimos e até dissemos que ela é perfeita, que ela funciona. Então, por que agora temos que pôr o país a andar de forma paralela a esta lei? Portanto, os órgãos aqui parece que já não servem. Bem, penso que ficou aqui. Doutor Nambrete, há a mesma questão. Há esta... Não temos, pelo menos, nenhum pronunciamento público que seria a resposta, até porque os prazos ainda estão dos órgãos de recurso deste processo eleitoral, mas já há este pronunciamento da RENAMO como partido a anunciar aquilo que são as suas medidas em relação a este processo. Como é que olha? Olha, houve uma série de eventos neste processo que acontecem desde o período da votação. Eu me lembro que grande parte das revelações, das irregularidades, das fraudes, não surgiram no próprio dia da votação. Portanto, no processo da recolha desses dados, nós fomos encontrando evidências que atestam a gravidade das irregularidades, a gravidade da fraude que foi cometida neste processo eleitoral. Portanto, diante disto, seria pouco crível que os membros do partido pudessem se manter no silêncio e fingirem que não têm conhecimento daquilo que efetivamente conseguiram recolher ao longo desses dias posteriores ao dia da votação. Quando surgem editais de mesas que não existiram, de mesas que não abriram, quando desaparecem editais em zonas onde nós temos a certeza e todo mundo conhece a geografia do voto em Moçambique, os editais desaparecem. Quando temos evidências de pessoas que são presas por estarem a falsificar os editais, a posição mais sóbria a se tomar é efetivamente tomar-se um posicionamento. E veja que os órgãos já começaram a divulgar os resultados. O único que ainda falta é a CNE ao nível nacional. Daí que o pronunciamento também é feito num âmbito que certamente haverá outro pronunciamento, haverá uma posição mesmo assim que a CNE anunciar os resultados. Tivesse divulgado os resultados. Temos o Conselho Constitucional e que pelo menos já deu provas de que quando apresentadas as provas anula alguns pleitos eleitorais, como foi o caso do Guru. Então, a RENAMO não acredita neste recurso. Sabe, fala-se muito e dá-se muito crédito ao Conselho Constitucional por ter anulado as eleições de Guru. Em Guru, o que foi feito não foi fazer justiça, dar a quem efetivamente tinha ganho. Simplesmente mandou-se repetir o escrutínio. Aqui, eventualmente, na esperança de que aí poderia haver um resultado diferente. Porque se houve provas de que alguém roubou e alguém é que tinha ganho, o julgamento mais justo era dizer, olha, pelo nosso julgamento, quem ganhou essas eleições é o fulano. E acabou. Então, e não dizer, vamos fazer de novo. Não, eu fico preocupado. Li no jornal, creio que é Magazine Independente, em que citavam o presidente do Conselho Constitucional a dizer que os moçambicanos, os partidos políticos concorrentes, devem aceitar os resultados. Quais resultados é que devem ser aceitos? Eu acredito que a posição mais sobre, e eu tenho dúvidas se efetivamente foi isso que o Dr. Gamit disse, porque eu conheço, eu sei da sua seriedade, mas o que foi dito no jornal, citando o nome dele, preocuparia qualquer pessoa quando quem vai julgar, efetivamente vai encabeçar o Conselho de Juízes que vai ter que julgar este processo,
já antecipa uma recomendação para os partidos políticos que devem aceitar os resultados. Isto é, de certa forma, preocupante. Mas, como eu disse, há os passos que vão ser seguidos. Esperamos a CNE anunciar os resultados. Vamos seguir um passo, vamos esperar que o Conselho Constitucional, o processo suba para o Conselho Constitucional e esperamos que o Conselho Constitucional faça a sua parte. E é importante aqui nós dizermos, não é a Renamo que está a reclamar a vitória. O presidente Afonso Dhlakama disse isso várias vezes. A minha preocupação não é dizer que eu ganhei ou perdi. A minha preocupação é com a justeza do processo, porque nós estamos a lutar por uma democracia plena e efetiva, e o que nos está a ser apresentado não nos leva a este caminho. Portanto, a questão aqui não é de ganhar ou perder, é da forma como as coisas estão a ser feitas. E eu apelo aqui, quer a CNE, assim como o próprio Conselho Constitucional, que tomem em conta que isto não é reivindicação da Renamo nem do MDM, é a reivindicação do povo moçambicano. Mas e esse julgamento ao colocar tem que ser... aquelas exigências, a quem, daquilo que tem conhecimento, a quem espera que vincule? Ou é um exercício que só... Não, a posição da Renamo não é vinculativa, como bem sabe, a Renamo não faz parte da administração do Estado, mas ela tem a soberania necessária para poder expressar aquilo que é o seu sentimento e aquilo que é, que é a sua posição. E a posição da Renamo é aquela. Evidentemente, quem tem o poder vai tomar a decisão, dentro também da sua jurisdição, decidindo da melhor maneira que julgar, sabendo que a posição da Renamo é esta, que a posição do povo é esta. Bem, Dr. Ronguano, como é que encara os dados apresentados pela Renamo, os moldes em que apresenta e as suas exigências? Bom, eu quero que fique claro para todos que há tribunais injustos. Mandela foi condenado no tribunal. Durante o tempo colonial aqui em Moçambique, sofríamos, chorávamos e havia tribunais de todas as instâncias, mas eram tribunais injustos. Portanto, se existiram tribunais injustos naquela altura, pode existir em qualquer altura. Portanto, não é a existência de instâncias, de órgãos que garante a justiça, não. É o bom funcionamento dessas instituições. Agora, quando já nos órgãos e nas instâncias inferiores, como o caso das CDEs, o caso das CPEs, realmente as pessoas, o povo, que é quem votou, não encontra justiça, é claro que é normal que as pessoas saiam do final. Apesar de o juiz estar teimosamente a ir nesta direção, nós somos suficientemente adultos para vermos que as coisas foram neste sentido. E tem que se reservar o direito das pessoas exprimirem as suas opiniões. Portanto, não é que vais recorrer, não. É que já houve recurso. Estes recursos estão a ser negados repetitivamente. Olha, o exemplo daquele jovem que, por estar a tentar denunciar que alguém com uma urna apanha alguma bala e morre ali, não vimos nenhum Estado, não vimos nenhum juiz, não vimos nenhum constitucional a ir para ali. Portanto, seria ali onde os juízes iam se vergar diante daquela morte. Quando é a chefe das operações, quem só fala, está, digamos, a falsificar os próprios... Que crédito dar a um processo em que o chefe das operações é quem falsifica, portanto, os votos? Mas há situações destas em que foram detidas as pessoas e apresentadas. Foram detidas as pessoas, mas não se tirou a consequência. A partir do momento que você está a deter alguém porque falsificou o processo, sabes qual é a dimensão dessa falsificação? O mais lógico, o mais óbvio, era anular estas eleições. Gostaríamos de entrar em contradição quando dissemos que o processo foi tão fiscalizado. Por que não se pode admitir que foi tão fiscalizado que qualquer tentativa foi detectada? Não, em Moçambique, a polícia, neste momento, o país está a ser fiscalizado. Mas não é por aí que não existem ladrões e criminosos. Os Estados Unidos, a França, têm as polícias mais organizadas, mas não é aí que impede que haja Bin Laden e outros criminosos. Portanto, houve, sim senhor, a fiscalização, e a fiscalização apanhou que, por exemplo, um chefe das operações da Beira está a fiscalizar, está a viciar os votos, denunciou, foi detido. Por que não se anula, então, porque são eleições gerais? Você não vai anular ali, anular ali. Se o processo está eivado de ilícitos, irregularidades que afetam
como afetam efetivamente neste caso, o processo todo tem que ser anulado. Mas se nós tivéssemos visto, quando foi baleado aquele jovem, digamos, em Sofá, tivéssemos visto ali os juízes e o Constitucional a ir ali se preocupar, víssemos a própria Polícia do Estado a se preocupar, aí teríamos garantia de que não, estás diante de um Estado justo, está diante... Agora, mas nós vimos uma total indiferença. Mas não podíamos estar numa situação em que se diz que a chefe das operações esteve, por exemplo, a viciar editais, mas não lhe aconteceu nada. Esteve aí em público, mas é uma situação ele em foi que... presa, mas nós queremos consequências. É assim, mas a consequência não seria ser julgado e ser condenado em função daquele... E anular o processo. Mas isso não altera o mal que era feito. Sim. Portanto, se você for roubado, não é só prender o ladrão, tem que fazer a reposição da verdade. Doutor, é da opinião de que em função desses incidentes anule-se o... Primeiro, é preciso que estes incidentes, de fato, há uma pessoa que está detida, está presa e aparentemente ou alegadamente cometeu estas infrações. Mas também há aqui um facto, é que as instituições ainda estão a trabalhar. Essa pessoa está detida, não temos ainda o veredito, então é-me complicado agora estarmos a assumir qual é a decisão final. Porque, de fato, se nós... Se amanhã você publicar os resultados e você ainda não julgou, onde está aí a coerência? Porque se você diz que, de fato, essa pessoa pode ter afetado os resultados, a mínima coisa já parar com o processo terminar o raciocínio, doutor. A minha se calhar o que eu vou fazer aqui de forma mais contundente é remeter o meu colega de painel à lei. Porque se esta pessoa está presa e já passaram-se os prazos para que as instituições se pronunciassem, igualmente como cidadão, ele tem espaço para reclamar isto. Então, é isto que temos que fazer. Agora, começamos aqui, e voltamos ao mesmo. Temos uma lei que, em alguns momentos, ela é eficiente porque permite que nós, como partidos políticos, possamos detemos certas fraudes. Mas esta mesma lei já não é eficiente ao dar espaço para se trabalhar sobre essas alegadas fraudes. Então, estamos aqui a dizer que, se nós aparecemos e dissemos que 1 mais 1 é igual a 3, só porque nós dissemos, vamos poder dizer que não, nós provamos. Porque, pela primeira vez, nós estivemos envolvidos neste processo e pela primeira vez conseguimos provar. Não é bem assim, é preciso mais do que isto. Então temos que dar tempo, temos que dar espaço para as instituições se pronunciarem. E existe também espaço para recorrermos. Se não concordarmos com as decisões destas instituições, nós temos como recorrer. É isto que tem que acontecer. O que não pode ser é o que estamos a assistir, que uma vez dito, então tem que ser tomado como lei. Não pode ser. Bem, doutor, estamos mesmo nos momentos finais do nosso programa. Vai ser um processo em que já se desconfia de tudo. Os observadores as instituições não funcionam, mas vai ser o processo. E chegado a esta fase, pronto, em função dos resultados que aparecem, desacredita-se tudo. Continuamos mesmo com reeleições. Não, eu acho que aí é onde está o equívoco. Pelo menos da parte da RNAM. Quando nós não nos sentimos confortáveis com a lei, não participamos nas eleições, nas autárquicas, por exemplo. Se nós decidimos entrar neste processo eleitoral, é porque nós acreditávamos que, pelo menos do ponto de vista de lei, as condições estavam criadas. Não se diz aqui que porque tínhamos uma boa lei não haveria fraude, mas dizíamos que haviam condições para as eleições se realizarem em condições de poderem ser creditadas. Isto, se as pessoas que tinham a responsabilidade de fazer ou de conduzir o processo fizessem a sua parte. Se a tal chefe de operações tivesse feito o seu trabalho, porque falsificar editais não é trabalho da chefe de operações. Se não tivessem desviado as urnas ou os boletins de votos para depois servirem de enchimento durante a votação, se o STAI não tivesse criado mesas paralelas que nós não vimos, só conseguimos identificar na hora do apuramento porque aparecem editais que não consta do mapa das mesas que nós sabíamos que existiam no país. Se não tivesse havido a situação de se colocar números para além daqueles que estão inscritos para votar a favor de um determinado candidato, aí é isto que nós acreditávamos que ia acontecer. Infelizmente não foi isso que aconteceu. E porque estávamos lá, detetamos isto, e estamos a questionar isto e dizer que este processo não pode ser considerado como um processo que foi transparente, que foi livre, que foi justo, porque há todos os condicionalismos para
definir este processo como uma autêntica fraude. Quando nós falamos, e falamos mesmo aqui neste programa, do tratamento desigual que a comunicação social do setor público dava aos candidatos durante a campanha eleitoral. Por aí, podemos dizer que este processo já não era justo por aí. Mas não apareceu ninguém, nem a CNE, que tem a responsabilidade de oficiosamente investigar e tomar posições sobre os processos eleitorais. Não disse absolutamente nada. O Conselho Superior da Comunicação Social não disse absolutamente nada. Quando víamos os candidatos ao Partido Frelimo a usar a televisão de Moçambique como se fosse efetivamente uma televisão partidária. Portanto, acabamos de ver agora com a Renamo e o Conselho Nacional a decidir e com cartazes com voto. Estamos muito fora de campanha. Não, já aconteceu a eleição. Já aconteceu. Sim. Aliás, se pudermos circular pela cidade... Que foram lá deixados na altura devida. Não. Ficaram aqui as opiniões. Com cartazes com vota. Ainda hoje temos aqueles pósteres, aqueles que ficaram aqui, aqueles painéis rolantes, não sei de que empresa de publicidade, estão ali a rodar com a imagem do candidato da Frelimo. E foram montados já estamos com alguma pressão da realização. Mas o Renamo também. A Renamo, por que não deixou aqueles cartazes em casa? Então, estamos com alguma pressão da realização, já esgotou o nosso tempo. É compreensível o tempo para debater um tema candente como este não seria suficiente, mas é um processo ainda em curso. Como dissemos, a Comissão Nacional de Eleições, pelo menos na altura em que este programa iniciou, encontrava-se reunida a analisar, para deliberar em função das questões que aqui foram colocadas, algumas como reclamações, e ainda o processo da divulgação de resultados por parte deste órgão central, que vai acontecer amanhã, do que está agendado. Penso que ainda vai se falar deste processo eleitoral. Queria aqui agradecer aos nossos convidados e ao telespectador aí em casa pela audiência e que continue com a restante programação da STV Notícias. Boa noite.